Olá, amigos, sejam bem-vindos para mais uma entrevista aqui para o Clube Tempo e Dinheiro. Nós vamos falar com o Martinho Ono, o CEO da SCA Trading, especializada em biocombustíveis. E mais uma vez aqui, como sempre, conosco. Vamos dar uma olhada na situação prevista para o etanol, tendo em vista que há uma cada vez maior possibilidade de a safra de cana no Centro-Sul ficar abaixo de 600 milhões de toneladas. Boa tarde, Martinho, seja bem-vindo. Tudo bom, Giovanni e seus clientes aí? Boa tarde, né? Exatamente, uma boa tarde para todos aí. Martinho, essa possibilidade de uma safra que vai ser abaixo de 600 milhões de toneladas, isso segundo a Datagro, segundo o Ricardo Pinto, da RP Consultoria, e você também deve estar olhando nessa mesma situação. Tem alguma perspectiva para o etanol, tendo em vista que o açúcar também começou a cair de preço agora ou não? Ô, Giovanni, nós aqui na SCA ainda estamos monitorando, logicamente, com muita preocupação, as condições climáticas que nós estamos vivendo. Um verão muito mais quente do que o normal. Verão não, uma chegada agora do inverno com muito mais calor, né, em temperatura maior do que a média. Há também um vento aí que é reportado pelas usinas que preocupa muito, e o prenúncio até de incêndios que a gente está vendo no Pantanal, mas que ela pode normalmente ocorrer quando há uma estiagem tão prolongada. Também nos preocupa, se a gente olhar as condições climáticas para o horizonte agora dos próximos 30, 60 dias, em toda a região centro-sul da cana, a gente praticamente não enxerga condições climáticas que tragam umidade para a planta, né? Então, o diagnóstico futuro é um diagnóstico realmente que causa muita apreensão, mas antes de dar a nossa previsão concreta do futuro, eu queria colocar para você que a gente começou a safra com uma previsão um pouco mais otimista, aí de 610 a 620 milhões de toneladas de cana. A cana que está sendo colhida até agora, no final de junho, a gente está falando já de abril, maio, junho, está trazendo uma produtividade ainda surpreendente, uma boa parte dela misturada com cana bizada que veio. A última informação aberta que a gente conhece é de que ainda no mês de maio nós tivemos uma produtividade de 91 toneladas, que é uma produtividade muito boa, acima da média do que foi ano passado, tá? Então, a gente entende, Giovanni, de que essa primeira metade da safra, incluindo aí o mês de junho e talvez julho, a gente não vai ter grandes prejuízos em termos de TSH ou de produtividade. O que a gente está mais preocupado em previsibilidade em termos de safra é com relação à cana que seria colhida, então, provavelmente de agosto, setembro para o final, né? E tem gente falando em morte súbita, e a gente tem aí uma cana com dois prejuízos. A primeira cana já que seria colhida nesse tempo com essa falta de umidade, com esse calor intenso que a gente está vivendo, somado a uma falta de recurso hídrico que essa cana sofreu, e também pela velocidade da safra, a gente pode estar assistindo o corte de cana com 11 meses, que também traz um prejuízo, porque ela vai ficar menos tempo no campo, uma vez que a safra deve se encerrar antes do que foi ano passado, quando a gente chegou praticamente em dezembro com todas as unidades moendo, tá? Então, esse é o panorama que nós temos. Falando especificamente aqui pela SCA, a gente ainda não fez uma revisão. Nosso número desde o mês de abril, início da safra, está em 612 milhões de toneladas de cana, e nós estamos aguardando exatamente agora, esse ciclo agora, terminando no mês de junho, para ver se a gente começa a perceber alguma
queda mais abrupta na produtividade para fazer uma avaliação mais concreta. Ô, Tá bom? Martinho, se nós olharmos que a safra veio acelerada até o momento, até porque o tempo seco está ajudando. O açúcar que está sendo entregue é açúcar que foi negociado ano passado a 21, 22 centes por libra-peso. Mas, de todo modo, fica em perspectiva que o Brasil tem que entregar muito açúcar ainda para honrar esses contratos. Nessa perspectiva de que pode haver realmente uma menor produção de cana e se confirmar a queda da produtividade, como você acabou de falar agora, a partir deste mês, já não dá para ter uma ideia mais ou menos de como que vai ficar o etanol, Martinho? Acho que o etanol é mais fácil da gente prever, a produção de açúcar. Primeiro, fazendo aí uma breve avaliação do que foi os dados já divulgados pela Única aí com relação à moagem até agora, né? Todo o mercado ficou preocupado porque o mix de produção de açúcar na grande parte das trades, dos produtores, veio aquém da perspectiva. Isso foi um item de preocupação apontado pela maioria. Depois a Única, inclusive, colocou no corpo da divulgação dos resultados as razões aí, o ATR baixo, a questão da cana-bizada, que trouxe mais fibra e outros componentes que acabaram prejudicando a produção de açúcar, não obstante a gente estar com uma moagem mais avançada, tá? As conversas que eu tenho tido com o setor das usinas produtoras é de que essa brisada já ficou para trás e a gente vai ter uma recuperação de produção de açúcar, mais especificamente no mix, tá? Logicamente, né, o Giovanni, na medida que você teve uma safra com mais de 42 milhões de toneladas de açúcar produzido e agora a gente tinha uma expectativa de 41 a 42, se a gente cair muito na produção total na moagem, aí para baixo de 600, esse número fatalmente vai ficar prejudicado, né? Vai ter que fazer rolagem. O preço também deve dar uma esticada melhor em relação aos 18, 19 que a gente está vendo, tá? Por outro lado, mesmo que a gente tenha, ou que a gente tenha um canavial menor, para mim a alocação de ATR para a produção de açúcar, cristalização, vai ocorrer, entendeu? Porque os compromissos estão formalizados e aí vai pressionar a oferta de etanol de uma forma geral, quer dizer, falando especificamente do etanol, mesmo com esse cenário de produção que eu comentei com você, para abrir um pouco mais meus números, nós estamos com 602, com açúcar de 41 e o etanol hidratado aí para mais ou menos 20 milhões de produção, né? Mas para as vendas médias que nós estamos fazendo agora de hidratado, de 1 bi e 800 a 1 bi e 850, em algum momento no futuro, estou falando de hidratado, nós teríamos que cortar ou administrar essa oferta, logicamente através de preço, através de paridade, tá? Esse é o cenário que tem, na medida que você vai enxugando mais a produção e a moagem de cana e a produção de etanol, eu acho que a gente vai ficando com a oferta de hidratado mais comprometida também. Eu acho que esse é o cenário que está desenhado aí, caso venha se confirmar a queda de moagem para 600 ou menos de 600 milhões de toneladas. Ô, Martinho, o etanol não é commodity, então naturalmente que o produtor, a usina trabalha muito em cima do joelho, né? Quer dizer, mas de todo modo, se olhando essa perspectiva de que pode haver um certo comprometimento da oferta do hidratado e olhando o açúcar futuro, a arbitragem etanol, açúcar Nova York
olhando aí para o segundo semestre, é algo que as usinas estão vendo como positivo ou não, Martim? No etanol, logicamente, na medida que você vai ter menos etanol hidratado e a hora que os produtores sentirem que a demanda está muito mais do que o tamanho do estoque ou da produção mais estoque que teremos, ela vai ter uma apreciação de preço. O açúcar, eu diria que o preço já está precificado na grande maioria do produto que será exportado, então ela, além da precificação boa que ela teve, porque você abriu a reportagem aqui comentando de 22, 23 centes, né? Eu acho que é um número realmente que a grande maioria dos produtores fixaram o preço. Ela além disso, é um compromisso, né, de fazer essa produção. Então, acho que tá dado. E o etanol, mesmo com a reação de preço que a gente vem a ter agora no segundo semestre, eu diria mais para setembro em diante, na minha percepção, ainda está muito longe em termos da arbitragem do etanol alcançar o açúcar. Hoje, para você ter uma ideia, o etanol está em 14,5 mais ou menos, com o açúcar em 19, quer dizer, a gente está falando de 400 pontos ou mais de diferença entre um produto e outro. Amanhã, se a gente tiver um etanol melhor precificado, que chegue a 15 ou 16, ainda assim, com açúcar precificado a 22, 23, ou eventualmente uma tela de Nova York superar os 20, ainda assim o açúcar vai ter uma arbitragem muito mais favorável em relação ao etanol no Brasil. Você lembrou bem, né, Martinho? Quer dizer, esse spread ainda está muito favorável para o açúcar, né? Porque ainda estamos Sim. falando de um açúcar que foi negociado a 22, né? Mais ou menos no ano passado, Sim. Né, Martinho? Foi. Acho que a maior é aquele comentário que a gente já fez em outras reportagens, né? O açúcar você vende futuro com muita tranquilidade no momento que você deseja fixar uma boa oportunidade que as telas propiciam, você já fixa, faz o hedge do câmbio também, né? Que é um outro item que nesse momento os produtores devem estar aproveitando com ela estressada do jeito que está. Garante aí uma remuneração boa e certamente ela vai ser muito melhor do que o etanol no mercado interno. Ô Martinho, o segundo semestre ele costuma ter um maior aumento de demanda por combustíveis, né? Isso daí como está sendo pesado aí vis-à-vis a essa relação de preços hoje na porta da usina, Martinho? Giovanni, a gente aqui está com uma previsão de ciclo Otto, né, no calendário safra superior a 3%, ou seja, maior do que o PIB do Brasil, quer dizer, uma coisa que o brasileiro gosta é realmente de mobilidade, de andar com carros, né, queimando combustíveis. Então, esse número é positivo e o que a gente vê é o seguinte, se realmente a gente tiver uma quebra de safra, por isso que eu digo em agosto, setembro, seria um bom momento a gente fazer uma avaliação dessa, porque aí com maior previsibilidade do tamanho da safra e eventualmente com a menor produção de etanol hidratado e, consequentemente, com menor volume ofertado de etanol hidratado, o produtor vai ter que colocar mais também ATR para a produção de anidro, uma vez que haverá uma migração do etanol à gasolina e a gasolina vai com o componente de etanol anidro nos 27% necessário para alcançar a próxima safra, não obstante uma robusta produção de etanol de milho que pode ajudar durante a entre safra também, tá? Mas acho que o balanço é esse. Eu acho que, resumindo aí, na medida que o canavial encolhe em termos de tonelagem, o açúcar vai ser predominantemente preferido aí no mix de produção. Depois, eu acho que tem que ter um crescimento maior do que a previsão inicial na produção, na oferta de anidro. E, por fim, o hidratado ela vai ser o divisor das contas aí, da sobra de ATR
enfim, fechar o pacote aqui, pelo É, menos da sucroenergético, né? a gente olhando, Martinho, essas condições hoje do ritmo da safra, e se o Laninha não for como esperado, que sempre é um pouco mais positivo para o Centro-Sul, há uma grande chance dessa safra ter morte súbita, ou seja, terminar no final de novembro, né? Quer dizer, e não deverá ter cana bisada como teve na passada. É, os estoques como que as empresas costumam controlar já os estoques a partir de setembro, que é o terço final da safra, olhando depois a entre-safra, que poderá ser talvez uma entre-safra mais longa, Martinho? Então, eu acho que a gente já está bem acostumado com isso, por isso que eu digo assim, agosto, setembro são os meses importantes para essa decisão, essa leitura com maior previsibilidade entre o estoque que nós teremos, então, naquela oportunidade, vis-à-vis com o tamanho da projeção do canavial que nós teremos, o que nós vamos ter de oferta total possível, né, com maior previsibilidade também de açúcar, de etanol. E eu acho que o que fica de grande diferença aí para o etanol é com uma maior alocação para a produção de anidro, menor de hidratado. Anidro, sempre a gente tem um compromisso de manter a mistura dentro dos 27%, nunca esquecendo o etanol de milho, que tem uma participação boa e é mais previsível, que ela tem menos risco das condições climáticas, ela entrega a produção de uma forma mais homogênea, quinzenalmente, mensalmente, então essa previsão está dada. Ela também pode ajudar no mix do etanol anidro se o mercado chamar mais anidro. Então, esse é o cenário que nós temos. Eu acho que não difere muito das outras safras. Pelo contrário, essa safra é uma safra que todo mundo está aí antenado para o tamanho dela, com uma precificação que vai ser melhor no etanol no segundo semestre até o princípio do ano que vem, até quando a outra safra começar. Perfeito. E aí nós temos também, né, Martinho, que ponderar a nova Petrobras, né? Nós conversamos lá atrás, quando a Magda Chambriard foi convidada, ela já assumiu. Ainda não há nenhuma perspectiva de repasse dos preços da gasolina, até porque também o petróleo está, de alguma maneira, passou dos US$ 80 lá, mas depois também deu uma estacionadinha, né? Tem a questão do câmbio, né? Nós estamos vendo aí o câmbio a quase 5,50 hoje, pela agora mais cedo, que pressiona um pouco também as importações de derivados, né? Por outro lado, também dá uma folga boa para a Petrobras em termos de exportação de petróleo cru, né? Nessa balança aí, o mercado agora parece que não está olhando com tanta atenção o que vem pela frente da Petrobras em relação à gasolina, né, Martinho? Olha, eu acho que por todo o cenário econômico que nós estamos vendo aí da briga Selic, da briga do Lula com o Banco Central, etc., né? A pressão inflacionária, a decisão do cupom, a gente tem de fato hoje uma defasagem da gasolina no mercado brasileiro em relação ao mercado internacional superior a 40 centavos. Em outros tempos, a gente tinha uma expectativa concreta de que esse repasse seria feito no Brasil, mas nessa gestão agora, e especialmente com a Magna, que acabou de assumir, com um perfil muito mais técnico, muito mais disciplinada às orientações do Planalto de Brasília, eu tenho pouquíssima expectativa de que a Petrobras faça alguma movimentação de preço dos combustíveis, incluindo inclusive o diesel, que também tem uma defasagem no Brasil. Eu trabalho com o parâmetro, em termos inclusive de projeção, com o preço da refinaria, que está sendo hoje praticamente desde outubro do ano passado. Tá? Então,
Seria uma grande surpresa se a Petrobras tivesse um movimento de reajuste de preço nesse cenário que nós estamos vivendo atualmente, né? Acho remota possibilidade nesse instante. Exatamente. Martinho, para terminar, etanol de milho. Nós temos conversado com algumas pessoas aqui, você sempre nos acompanha, e muitos estão falando que o etanol de milho vai ser determinante no futuro. Talvez não nessa safra, porque as condições já estão dadas, né? Mas que tem uma grande expectativa de que, na medida que o etanol, a cana não tem muito mais para onde crescer, a não ser crescendo mais em produtividade, o etanol de milho poderá ser quase que um fiel da balança aí. Você olha também essa perspectiva, Martins? Sim, eu acho que se a gente olhar o setor sucroenergético, eu tenho falado isso muito frequentemente, a gente está praticamente há 10 anos flutuando com 600 mais, 600 menos a produção de cana, né? E aí a alocação de mix é a arbitragem que determina, e a gente não vê nenhum greenfield de etanol de cana, pelo menos no curto prazo aí previsto. Por outro lado, a gente vê um crescimento robusto, né, pujante de greenfield surgindo no etanol de milho, de uma forma bastante pulverizada no país. Agora a gente pode dizer que no curto prazo teremos usinas de etanol de milho ou de grãos no Rio Grande do Sul, né, com a B8, passando pela região centro-sul toda, vando para o Nordeste, quer dizer, é muito grande. Eu enxergo, o Giovanni, mais de 10 plantas de etanol de grão sendo inaugurado nos próximos 2 anos. Então, realmente um crescimento robusto que nós vamos assistir. Esse ano nós estamos prevendo que o etanol de milho já representa aí 20% do total de etanol no Brasil e está indo a passos largos. Eu acho que não vai demorar muito, vai alcançar os 25%, 30% se a gente ficar estagnado na produção de etanol de cana com essa área produtora sendo mantida em 600 milhões de toneladas. Não é só por isso também, né, Martim? Porque ainda tem a concorrência do açúcar ainda, né? Que sempre vai ser um ponto aí que a ser sempre negociado, arbitrado pelas usinas. Martim Ono, foi um prazer falar com você mais uma vez aqui. Como sempre, uma ótima explicação para os nossos amigos a respeito do biocombustível, do setor sucroenergético, passando, portanto, fazendo um resumo, portanto, daquilo que você disse, podemos dizer que é melhor agosto e setembro teremos uma definição um pouco mais clara a respeito da situação do biocombustível, mas sim, há uma boa chance de ter uma menor produção do etanol hidratado, mas que as condições gerais só vão ficar um pouco mais claras aí nos próximos 2, 3 meses, né, Marquinhos? Me coloco à disposição para daqui a uns 60 dias a gente voltar com um cenário um pouco mais previsível, tá, Giovanni? Vamos lá. Foi um prazer falar com O você prazer é aí, todo tá? meu, Muito Marquinhos. obrigado Forte também. abraço. Até mais. Um abraço. O Martinho Ono, né, nosso amigo CEO da SCA Trading, mais uma vez aqui mostrando para os nossos amigos do Clube Tempo e Dinheiro as condições aí do setor sucroenergético com foco especificamente no biocombustível de cana e de milho. A sua entrevista do Clube Tempo e Dinheiro fica por aqui. Amanhã voltaremos. Até lá.